Bom dia, jovens livres, graça e paz. Escola Bíblica Dominical, dia 28 de julho. Nosso tema hoje é cooperação no reino de Deus. E eu quero pedir que você abra comigo a Escritura em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 19 até o verso 30 de Filipenses, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa porção que o Senhor traz a nós nesta manhã de domingo. Senhor amado, venha trazer o discernimento do teu Espírito para a compreensão e o quebrantamento do nosso coração para entender e também obedecer aquilo que o Senhor quer de nós. Ser gracioso para com teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos pensar que contribuição ao reino de Deus não é dada somente por aqueles expoentes maiores, como no caso aqui, apóstolo Paulo. Mas contribuição ao reino de Deus é dado de várias maneiras diferentes por diversas pessoas com diferentes dons e ministérios. Então nós temos aqui o exemplo de dois homens, dois auxiliares, dois cooperadores. Não eram expoentes, nem Timóteo nem Epafrodito, mas eram cooperadores e de suma importância no ministério do apóstolo Paulo. Alguns não levam em consideração as pessoas que não são expoentes.
E outros, por não conseguirem ser expoentes, não querem servir, acham que não são capacitados. Entretanto, é importante olhar e ver que todos nós temos uma relevância, nós temos uma importância no reino. Nem todos serão expoentes, mas todos têm importância, todos têm um trabalho, cada salvo tem um ministério e tem uma forma de contribuir. Se você não descobriu a sua ainda, é preciso, em oração, buscar do Senhor o discernimento para que você encontre o seu lugar, para que poder também contribuir. Imagina você quando Moisés estava lá no alto do monte, capítulo 17 de Êxodo, intercedendo, Josué embaixo do monte, ali com o povo de Israel, lutando contra os amalequitas. E Moisés erguia os braços para orar, e com os braços levantados, o povo de Israel prevalecia sobre o inimigo. Entretanto, Moisés foi ficando cansado de ficar naquela posição, em pé, com os braços levantados. Então, precisou de 2 cooperadores de suma importância, Arão e Hur. Eles providenciaram uma pedra para Moisés assentar e cada um deles sustentando os braços de Moisés, um de um lado, outro do outro. Se esses 2 cooperadores não tivessem ali, Moisés não poderia fazer o que ele fez. E Moisés permaneceu com os braços levantados e o povo de Israel prevaleceu e ganhou a guerra contra os amalequitas. Então, toda cooperação, queridos, ela é imprescindível no trabalho do reino de Deus. O Senhor constituiu uns para pregadores, outros para professores, outros para músicos, outros para cantores, outros para servir em outras áreas, área financeira, a área administrativa, uma área tão importante, e tantas áreas de relevância, e todos esses trabalhos são importantes. Portanto, vamos olhar para esse texto, relembrando que o apóstolo Paulo está preso em Roma, escrevendo a esta igreja, uma igreja fundada por ele, na sua 2ª viagem missionária, e Paulo tem um apreço muito grande por esta igreja, porque desde o início esses irmãos foram parceiros do apóstolo Paulo na obra missionária. Então vamos olhar para esse texto e tentar aprender algo do Senhor. Verso 19 do capítulo 2. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Como ele estava impedido de ir, por estar preso, e ter alguém de importância e confiança como Timóteo, ele mandaria então esse mensageiro até Filipos. E quem era Timóteo? Olhando para o ministério do apóstolo Paulo, capítulo 16 de Atos, a sua 2ª viagem missionária, Timóteo vai entrar em cena aqui, a partir do verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Até aí está bom.
Timóteo, então, era um discípulo de Cristo Jesus. Havia aprendido a palavra do Senhor com a sua mãe, que era judia, e seguia a fé no Senhor. E Paulo o encontrou ali. E ele quis acompanhar o apóstolo Paulo. Todos davam bom testemunho de Timóteo na cidade de Listra e também de Icônio. E Paulo, então, quis que ele fosse com ele, circuncidou, justamente para que não houvesse um impedimento entre os judeus, pois os judeus sabiam que Timóteo era filho de um pai que não era judeu. Portanto, foi necessário a circuncisão para que não houvesse impedimento algum entre os judeus. E Timóteo se tornou como que um filho na fé do apóstolo Paulo. Alguém de confiança e um mensageiro onde Paulo colocava missões difíceis na sua mão porque confiava nele. Timóteo era um auxiliar. Ele não era um expoente. O expoente aqui é o apóstolo Paulo. Mas ele era um auxiliar, um cooperador. E cooperador de suma importância. Portanto, ele diz aos irmãos de Filipos que ele deseja mandar Timóteo o mais breve possível para que ele mesmo se sinta animado, tendo conhecimento da situação da igreja. Timóteo iria tomar conhecimento da situação da igreja em loco, lá em Filipos, e retornar a Paulo, trazendo ali o retrato daquela situação. O que estava se passando? Parece que havia alguns conflitos internos na igreja. Isso vai ficar evidente um pouco mais à frente na carta. Isso preocupava o apóstolo Paulo. Apesar de ser uma igreja fiel, mas é bom ressaltar que não existe uma igreja que não tenha problemas, que não tenha dificuldades. Então, mesmo sendo uma igreja fiel, havia ali problemas a serem enfrentados. E Timóteo era aquele que iria para detectar esses problemas e trazer informações mais precisas para o apóstolo Paulo. O verso 20 ele fala sobre Timóteo, algo muito importante para a vida de qualquer cristão. Quando ele diz assim, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Quer dizer, Timóteo se destacava entre os outros, porque Timóteo não buscava o seu próprio interesse, mas ele buscava o interesse de Cristo. Isso não é maravilhoso? Se algum dia isso pudesse ser dito sobre a sua vida ou sobre a minha vida, olha, o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, é alguém que não busca interesse próprio, mas busca em primeiro lugar o interesse de Cristo. É maravilhoso isso. Significa que prioriza o reino de Deus. Os interesses do reino vêm em primeiro lugar. Porque normalmente, e isso estava também entre os discípulos, Paulo tinha outros discípulos, ele tinha outros que ele havia evangelizado, outros cooperadores, mas ele diz isso de Timóteo. Diz assim, ninguém tem de igual sentimento. Quer dizer, Timóteo então era único nesse particular. Outros buscavam seus interesses. Existe uma tendência nossa em buscar o nosso interesse, em buscar o nosso
conforto pessoal. Colocar as nossas prioridades pessoais em primeiro lugar. Então, o reino fica em segundo lugar. Timóteo era diferente. Colocava os interesses de Cristo Jesus em primeiro lugar. E não foi isso que ensinou Jesus? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, uma parte do capítulo 6, Mateus, abra comigo, capítulo 6, nós não vamos ler o texto todo, vamos ler a partir do verso 33, vamos ler o verso 33 e o verso 34. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas a que Jesus se refere aqui é com relação à comida, com relação à vestimenta, com relação à roupa, à vestimenta, à moradia, as coisas básicas que tem que viver. Porque ele começa essa argumentação dizendo, no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Então são coisas, necessidades básicas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, os interesses de Cristo, como Timóteo. E todas essas coisas, ou seja, a comida, a vestimenta e aquilo que é necessário para a nossa vida, vos serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o futuro. Eu costumo sempre dizer para os alunos do internato para não se preocupar com o futuro, porque o futuro não existe. O passado também não existe, porque já passou. O futuro não existe porque não chegou. O que nós temos? O presente. É preciso viver o presente. E Jesus está dizendo isso aqui. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o futuro. Pois o amanhã, ou seja, o futuro, quando ele chegar, já não será futuro, será presente. O amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mal aqui no sentido de dificuldades. Não é mal no sentido de malignidade, mas de dificuldades. Basta hoje as dificuldades de hoje. Amanhã terá as dificuldades de amanhã. Contudo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Como Timóteo, os interesses de Cristo. E aquilo que nós necessitamos, o Senhor vai conceder a nós. Isso é uma questão de servir ao Senhor com fidelidade, colocando o reino em primeiro lugar. Voltando para a carta aos Filipenses, capítulo 2, verso agora 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Então, Timóteo era como que um filho espiritual do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos já o conhecia, por isso Paulo diz, vocês conhecem o seu caráter provado. Já havia dado provas, demonstrações de um caráter reto, transformado. Servia o Evangelho, servia ao Senhor com fidelidade. Verso 23. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Que situação? Estava preso.
aguardando julgamento. Então, a situação seria essa, uma definição a respeito do que aconteceria. Mas ele coloca a sua esperança aqui, porque ele diz no verso 24: estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Então o Senhor colocou no seu coração essa convicção de que ele seria livre, liberto daquela prisão e poderia ir visitar os irmãos em Filipos. Mas até que isso acontecesse, Timóteo estava sendo enviado como um mensageiro de confiança, como o cooperador. Não era um expoente, como já foi dito, mas era um cooperador importantíssimo para o trabalho. Meus irmãos, nenhum expoente, seja do passado, seja do presente, fez ou faz a obra do Senhor sem cooperadores. Todo aquele que sobressai no trabalho, em qualquer tipo de trabalho, ele precisa de auxiliares. Porque, por mais habilidoso que seja, por mais dons que tenha, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Deus não planejou a igreja assim. O planejamento de Deus para a igreja é como o corpo. E Paulo descreve muito bem isso quando ele escreveu a carta à igreja de Corinto, falando sobre dons espirituais, onde ele faz uma analogia com o corpo. O corpo tem membros, e cada membro é importante. Cada membro no corpo tem uma função, e essa função é muito importante. Um membro não pode exercer a função de outro membro. Uma boca não pode exercer a função do nariz ou dos olhos. Cada membro está no seu lugar para exercer sua função específica. E assim é na igreja. Somos distribuídos conforme apraz ao Senhor, para cada um exercer o papel que o Senhor designou. Nem todos serão líderes, mas cada líder vai precisar de auxiliares para poder liderar, porque nenhum líder pode liderar sozinho. Moisés não pôde, os apóstolos não puderam, todos eles precisavam de auxiliares. Portanto, se você não é um líder, não foi chamado para ser um líder, não é um expoente, não se entristeça por isso. Encontre o seu lugar no corpo, para você exercer a função para Deus chamou você para contribuir no reino. Não buscando interesse próprio, porque o interesse próprio muitas vezes é a vaidade. É buscar fazer com que o nome sobressaia, o nome seja colocado acima. E no reino, o único nome que deve sobressair, deve ser colocado acima de todos os nomes, é o nome do Senhor Jesus. Não é o meu, nem o seu. Portanto, encontre o seu lugar e contribua. Verso 25 em diante, Paulo fala de outro cooperador, igualmente importante. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Epafrodito era de Filipos, pertencia àquela igreja, mas era um cooperador do apóstolo Paulo. E ele era um mensageiro que a igreja enviava até o apóstolo Paulo para levar as ofertas, levar também notícias e, consequentemente, trazer notícias de Paulo para a igreja.
Um trabalho importantíssimo. Pensa você, uma época em que não havia os meios de comunicação que nós temos hoje. Era muito difícil, então. A comunicação tinha que ser dada dessa forma. Então, Epafrodito tinha que sair da cidade de Filipos e ir até Roma para saber notícias do apóstolo Paulo e para levar também as ofertas da igreja. Não era possível passar um Pix. Não havia celular com WhatsApp para mandar notícias toda hora. Então, as notícias só podiam ser veiculadas dessa forma, através de mensageiros. Mesmo em carta, um mensageiro precisava levar a carta. Então, Epafrodito tinha uma cooperação muito importante nesse ministério. E um trabalho difícil. Imagina você as viagens daquela época. Grande parte das viagens eram feitas de pé, outras feitas de barco. Mas as viagens eram cansativas, né, perigosas e demoradas. Então, alguém que se dispõe a fazer um trabalho desse, ele está entregando sua vida ao serviço do Senhor. Assim era Epafrodito. Por isso, Paulo chama que ele era um auxiliar nas suas necessidades, porque a igreja o enviava para suprir as necessidades de Paulo na prisão. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Então, numa dessas viagens, Epafrodito adoeceu. E não foi uma doença leve, foi algo grandioso, porque o verso 27 diz assim: com efeito, adoeceu mortalmente. Quer dizer, Epafrodito chegou às portas da morte para cumprir o seu ministério de cooperador no ministério do apóstolo Paulo. Quer dizer, o que seria um expoente sem a cooperação de auxiliares como esses? Alguém capaz de colocar a sua própria vida em risco para cumprir o ministério, para cumprir a missão. Então, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Deus o abençoou, tirando daquela situação de doença quase que mortal. Deus o curou, para que Paulo também não tivesse mais essa tristeza na sua vida, não acumulasse tristeza sobre tristeza. Verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Os irmãos em Filipos certamente souberam da doença de Epafrodito e se entristeceram. E agora, ele indo até eles, o veriam e se alegrariam em vê-lo restaurado na sua saúde. E Paulo se alegraria também, né? Eu tenha menos tristeza. Isso aliviaria também o seu sofrimento, com a alegria dos irmãos em Filipos. Verso 29. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. É muito importante o que Paulo diz aqui. Esse homem está cumprindo o ministério que ele recebeu do Senhor. Então, honrai sempre homens como esse. Desde que se cumpra com fidelidade o que nós recebemos de Deus, seja na posição que ele nos colocar, isso é digno de honra. Cumprir com fidelidade o ministério. Seja você
um professor de escola dominical, seja você um músico, seja você um operador do som na igreja, seja você um porteiro na igreja, seja você aquele que leva um copo de água para o pregador, seja você a irmã que prepara o cafezinho ou chá para depois do culto, seja você aquele que entrega folhetos, distribuindo folhetos na rua, seja você aquele que sai para convidar pessoas para vir ao culto. Ou seja, qualquer que seja a sua função dentro do corpo, exerça com fidelidade, porque isso é digno de honra. Não deixe a vaidade obstruir o seu trabalho. A vaidade já matou muitos ministérios. Há pouco tempo eu soube de um pastor que desistiu praticamente do ministério. E depois eu soube o motivo. Ele chegou a compartilhar com um colega que ele estava abrindo mão do ministério porque ele percebeu que ele não seria um expoente. Então, não sendo ele um expoente, ele preferia deixar o ministério, arrumou um emprego, foi trabalhar no secular e congregar numa igreja, contribuir talvez ensinando na escola dominical, mas não como pastor. Por quê? Percebeu que não seria um expoente. Já pensou que vaidade? Uma vaidade que matou o ministério. O Senhor chamou esse homem para o ministério. O Senhor deu a ele qualificações. Ele foi enviado a um seminário, ele estudou, ele se preparou, ele se qualificou, ele foi examinado pela liderança, ele foi aprovado, ele foi ordenado pastor, ele foi colocado à frente de uma igreja para pastorear um rebanho do Senhor. Mas como ele percebeu que ele não ia decolar, seu nome não estaria estampado como o nome de outros expoentes da denominação, ele preferiu largar, deixar o ministério. Isso me lembra um pouco a minha vida quando eu era menino. Eu era ruim de bola. Eu não conseguia jogar bem como eu queria jogar. Então o que eu fiz? Eu desisti de jogar futebol. Mas se não é para ser um craque, eu também não quero ser. Não quero jogar de qualquer jeito. Quando eu era menino eu pensava assim. Agora, a gente não pode continuar menino no reino de Deus. Precisamos crescer. E crescer é entender que cada um de nós tem uma função em determinado lugar dentro do corpo. É preciso exercer, e qualquer que seja o exercício dessa função, quando é feito com fidelidade, é digno de honra. Por último, verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou a ir às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Percebam o valor desse cooperador. Ele colocou a sua vida em segundo plano. O primeiro plano, cumprir o ministério. E não era um ministério de relevância, de expoência. Relevante, sim, no sentido de cooperar, mas não de expoente. O expoente aqui é Paulo. Seu ministério era servir ao Senhor, servindo o apóstolo Paulo. Então, ele coloca a sua vida em risco. Chegou às portas da morte para suprir a carência que a igreja tinha de socorrer Paulo. Ele levava as ofertas para assistir o apóstolo Paulo. Isso é digno de honra. Portanto, nós aprendemos nessa porção da palavra do Senhor exatamente esse ponto. Deus chamou
a cada um de nós que pertence ao seu reino para servir no reino. Somos todos membros do corpo de Cristo. E cada membro tem a função no corpo. Então, se eu não sou cabeça, eu sou pé, eu tenho que exercer minha função de pé. Porque se eu não exercer minha função de pé, quem for exercer sua função de cabeça terá dificuldades, porque eu não estou exercendo o meu papel. Se eu não sou braço, mas sou mão, eu preciso exercer o meu papel de mão, senão o braço também ficará prejudicado. Ou seja, cada membro do corpo soma para o bom funcionamento do corpo. Foi assim que Deus planejou a igreja. É assim que nós precisamos nos entender. Membros com funções para ser exercida no corpo de Cristo. E cada uma delas é importante. Se todos fossem expoentes, quem ia auxiliar? Não teria auxiliares, não teriam cooperadores. Então nem todos podem ser expoentes. O Senhor chamou e qualificou uns para serem expoentes e outros para serem auxiliares. Que Deus nos abençoe e que nós sintamos felizes, como Timóteo e Epafrodito, a cumprir a missão que Deus designou a nós. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos qualificou e o Senhor também nos enviou para cumprir um trabalho, uma missão no reino. Faça cada um de nós entender que trabalho é esse. Qual a função que o Senhor tem para cada um de nós? E que sintamos alegria em desenvolver essa função, em cumprir esse papel, seja de expoente, seja de cooperador, mas que nós possamos todos, Senhor, abraçar o trabalho do Senhor e seguir o exemplo de Timóteo e de Epafrodito, que não colocavam a vida deles em primeiro lugar, mas colocavam em primeiro lugar o servir ao Senhor e com fidelidade. Abençoa teu povo. Abençoa, Senhor, cada jovem livre onde quer que esteja. Aqueles que estão congregando numa igreja, que sirvam ao Senhor com fidelidade nesta igreja. Aqueles que estão servindo na obra, no ministério, no movimento Jovens Livres, que também entendam o seu papel, a sua função designada pelo Senhor dentro do MJL. E que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça com a tua igreja, aqui e em todo lugar, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.